Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo. Vamos dar continuidade à nossa aula de progressão geométrica. Na primeira aula nós falamos do conceito de progressão geométrica, agora a gente vai falar sobre o termo geral. Eu vou dividir essa aula de termo geral em duas partes, por isso eu coloquei aqui termo geral parte 1. Nessa primeira parte eu vou mostrar a você a construção do termo geral, aproveitando que a gente já viu o conceito na aula anterior. Então vamos pensar o seguinte, nós aprendemos na última aula que quando eu tenho uma progressão geométrica, ela se desenvolve através da multiplicação de uma constante. Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro termo. Se eu quiser calcular o segundo termo, eu vou multiplicar por um valor constante. A gente chamou esse valor, lembra, de razão quociente. Então, quando eu vou do primeiro para o segundo, eu multiplico por uma constante Q. Quando eu vou do segundo para o terceiro, eu multiplico de novo por uma constante Q. Do terceiro para o quarto, eu multiplico por essa mesma constante. E do quarto para o quinto, multiplico novamente pela constante. Então, eu posso montar uma equação. Olha a equação que eu posso montar. A1, vou montar aqui, ó. A1 vezes Q. Só que esse vezes Q, nós já vimos isso. Vai aparecer quantas vezes? Q vezes Q vezes Q vezes Q vai aparecer 4 vezes. Então, Q elevado a 4. Com isso, eu vou chegar onde? Eu vou chegar no quinto termo. Então, observa, eu estabeleci uma comparação saindo do A1, chegando ao quinto termo. Do A1 até o quinto termo, a minha razão quociente apareceu 4 vezes. Vamos continuar. Vou sair de novo do A1. Tá todo mundo vendo o A1 aqui, ó? Vou sair de novo do A1 para chegar no A7. Então, olha só. Vou multiplicar pela razão. De novo, multiplico pela razão. Pela razão. Pela razão. Cheguei. Então, olha só. Partindo do A1, no nosso segundo exemplo, ó. Saindo do A1, eu multiplico pela minha razão quociente 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até chegar no sétimo termo. Então, aqui eu estabeleci a comparação entre o A1 e o A7. Do A1 para o A7, eu precisei multiplicar pela razão quociente, aquela razão que a gente viu na primeira aula, 6 vezes, ok? Agora vamos fazer diferente. Eu vou partir do A1 para o AN. O AN é um termo genérico. No caso aqui está representando o meu último termo, eu não sei a posição dele. Então, repara, eu vou sair do A1, vou multiplicar pela razão quociente, vou multiplicar de novo pela razão quociente, vou multiplicando pela razão quociente até chegar ao AN. Então, repara agora uma coisa importante, que é isso que vai nortear a nossa aula do termo geral. Eu vou sair do A1, vou multiplicar pela razão, multiplico pela razão de novo, multiplico de novo, até chegar ao AN. Olha para você perceber como é simples. Do A1 para o A7, eu multipliquei quantas vezes? 6. Do A1 para o A5, eu multipliquei pelo quê quantas vezes? 4. Então, se você está observando, o expoente que está aqui é nada mais, nada menos que a diferença. Ó. 7 menos 1, 6. 5 menos 1, 4. Então, eu sei que aqui, ó, quando eu for representar através do meu expoente, a minha razão quociente, o expoente dela, eu vou até fazer numa cor diferente, ó. O expoente dela vai ser exatamente n menos 1. Então, é A1 vezes Q elevado a n menos 1 para chegar ao AN. Repara, o expoente aqui é a diferença, 7 menos 1. Vamos ver essa observação aqui. E se eu quiser partir do A2 para chegar, por exemplo, até o A18? Me interessou a partir do A2 e não do A1. Não tem problema. A2, você vai multiplicando pela razão quociente várias vezes, né? Até chegar ao A18.
até chegar ao 18º termo. Observa, se eu estou partindo do segundo para chegar ao 18º, eu vou escrever A2 vezes Q elevado a algum número, que eu ainda não sei qual é, para chegar no A18. Então vamos ver o macete, lembra? 5 menos 1 deu 4. 7 menos 1 deu 6. N menos 1 deu o expoente N menos 1. 18 menos 2 vai dar o expoente o quê? 16. Então, esse expoente aqui nada mais é do que a diferença dos índices. Isso é que você tem que estar atento. Ah, eu posso partir sem ser do A1? Geralmente o aluno parte do A1, mas ele pode partir do A2, do A3, desde que ele saiba que o expoente aqui é a diferença dos índices. Ok? Vamos ver um exemplo. Calcule o 20º termo da sequência. 3, 12, 48. Ele quer calcular o A20. O objetivo dele é calcular o 20º termo. Vamos ver quem é a razão quociente? Primeira aula de progressão geométrica. Razão quociente pode ser 12 dividido por 3, lembra? O número dividido pelo seu antecessor. É bom que a gente vai revisando. Como pode ser também 48 dividido por quem? Por 12. Todas duas vão dar a razão quociente o quê? 4. Então vamos aplicar o conceito. Vou partir do A1. Saindo do A1, vou multiplicar pela minha razão quociente. Ó. Vou multiplicando por ela. Até chegar ao nosso A20. Não é isso? Então, partindo do A1, eu vou multiplicando pela razão quociente até chegar ao A20. Só que agora, eu sei que partindo do A1, eu multiplico pela razão quociente 19 vezes até chegar a quem? Ao A20. Porque lembra, 20 menos 1 dá o expoente o quê? 19. Então agora eu posso substituir direto. Ó. Quem é o A1? É o primeiro termo, que vale 3. Quem é a nossa razão quociente? Está aqui, ó. A nossa razão quociente vale 4. Então, 4 elevado a 19. Com isso, eu acabei de calcular o nosso A20. Por favor, ninguém vai fazer aqui 3 vezes 4. Aqui não é o número 4. Isso é uma coisa só. Isso aqui é o 4 elevado a 19. Eu não posso desprender o 4 aqui. Se eu tirar o 4 daqui, o expoente cai no chão. Então eu não posso desprender o 4 aqui para ele multiplicar por 3. O 4 não tem essa liberdade. Ele está preso com o expoente 19. Então, se perguntar a você, quem é o A20? O A20, amigo, é 3 vezes 4 elevado a 19. Você não tem que ter vergonha de achar que esse resultado é feio. Ah, eu vou ter que calcular 4 elevado a 19? Claro que não, só se você não tiver nada para fazer. Mas o nosso 20º termo é 3 vezes 4 elevado a 19. Então, esse é o nosso conceito de termo geral na progressão geométrica. Esse conceito vem através exatamente daquele conceito de progressão que a gente viu na aula anterior. Alguma dúvida? Ficou tudo claro nessa primeira parte e eu acho que ficou claro também na questão dos exercícios. Então, essa parte 1, a gente começou com as noções preliminares do termo geral. Eu agora, na parte 2, vou começar a abordar alguns exercícios mais aprofundados para você ver como é que a gente usa mais ainda essa noção do termo geral. Ok? Pessoal, eu sou o professor Leonardo, de matemática, de vocês. Um abraço, fui e parte 2 fica aí para assistir, tá? Até a próxima.